Então, com base nessas informações, se eu sou um professor, vocês precisam provar, segundo a Bíblia, se aquilo que eu falo, se aquilo que eu ensino, de fato é verdadeiro ou não. E a base bíblica que a gente tem é uma passagem muito conhecida, porém pouco valorizada, que é Atos capítulo 17, do verso 10 a 11, a qual o texto fala: "E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim." Então, com base nisso, vocês percebem que se até o apóstolo Paulo ele foi provado segundo as Escrituras sagradas, porque estava lá Paulo pregando sobre Cristo, e se vocês perceber, a maioria dos seus escritos é baseado no Antigo Testamento, tudo bem que há uma revelação progressiva, mas na maioria dos casos Paulo cita o Antigo Testamento, e essa citação, ele é provado, porque se ele fala uma coisa, tem que ter respaldo. Se não tem respaldo, não tem como provar aquilo. Então, o pessoal de Bereia provavam até o apóstolo Paulo. Então, se eles provam até o apóstolo Paulo, por que nós negligenciamos essa ideia de julgar se aquilo que ouvimos de fato é de Deus ou não? Por que vocês e por que eu, por que nós, quando ouvimos uma pregação ou quando ouvimos qualquer ensino, principalmente ensino, a gente não abre a Bíblia e vê se não tem respaldo bíblico? Porque é muito fácil eu falar para vocês que A é B e vocês acreditarem se vocês não provarem. Por isso que precisa provar. Agora, se o apóstolo Paulo, que era um estudioso das Escrituras Sagradas, falava em aproximadamente 5 a 6 línguas, era uma pessoa que participava do rabinato, principalmente da seita farisaica, tinha um conhecimento muito profundo, não só da questão filosófica, histórica, teológica, mas era um grande estudioso, e ele foi provado, quem dera eu. Imagine pessoas simples, como não deve ser provado. Principalmente os irmãozinhos de revelação. Uma pessoa que ela fala que é muito usada por Deus em revelação, toma cuidado. Toma muito cuidado. Não é porque a pessoa falou assim: "Eis que Deus está te dizendo, eis que te digo", Deus manda te dizer, que de fato é Deus. Pode muito bem ser uma outra coisa. Pode ser o próprio diabo, pode ser a carne da pessoa, no sentido emocional que eu digo. Porque é muito fácil eu falar uma coisa que aparentemente eu sinto para a pessoa e poder dizer que é Deus falando. É muito fácil. Por exemplo, há um tempo atrás, eu estava num culto pelo aplicativo Team Link, que é muito parecido com o Zoom, e a gente fez aquele culto virtual, eu e alguns amigos. Tinha todo sábado, aí começou às 7 horas o culto e terminou mais ou menos umas 8h30. Aí depois que a gente encerrou o culto, a gente começou a conversar, e no meio daquela conversa lá, tinha um rapaz no aplicativo que ele passou uma profecia pra mim. Só que a profecia do cara foi tão michuruca que quem realmente não leu nada de Bíblia realmente acreditou naquilo. A profecia que ele falou continha heresia. E depois ele afirmou a heresia falando que você não passa pelos preceitos dos homens. Mas eu usei a Bíblia para refutar a profecia dele. Eu falei que eu não era qualificado segundo as Escrituras Sagradas. E ele tratou isso aqui como mera literatura escrita por mãos humanas, esquecendo que o autor principal é o Espírito Santo.
E ele acabou fazendo isso, muitos acreditaram dali, infelizmente. Depois eu tive que conversar com cada um ali individual para poder explicar para eles como que funciona essa questão de julgar, mas essa profecia foi passada, mas foi totalmente emocional. Não vou falar que foi o diabo ali, mas foi totalmente emocional. Eu refutei a profecia dele, ele ficou meio sem graça, aí eu falo, será mesmo que foi Deus que falou ali? Porque quando Deus fala, a gente sente. Eu não estou negando o dom da profecia, em segunda instância, como revelação. Eu estou afirmando que pode haver exceções, e essas exceções elas devem ser julgadas. Porque, como lemos no capítulo 12 de Romanos, há o discernimento de espírito. E esse discernimento, ele pode ser o dom que Deus pode te conceder ali, manifestar através de você, para você poder discernir aquele espírito, mas, em primeira mão, o discernimento, ele tem que estar aqui, ó. Quando analisamos as escrituras sagradas, a gente está apto para poder julgar tudo e todos, no sentido de ouvir, no sentido de ações, no sentido de que aquilo que realmente é passado para nós pode ser muito bem uma emoção. Por isso que eu falo para vocês, toma muito cuidado com o irmãozinho que fala que é muito usado em revelação. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Geralmente essas pessoas elas se autotitulam as espirituais. Eu sou muito espiritual. Ela externa isso aí, sabe? Ah, eu sou espiritual. Aí você vê a pessoa, ela não lê Bíblia, a pessoa não sabe o que é adoração, acha que adoração é culto, e não é isso aí. A pessoa fala que ora, mas malemar ajoelha, e aí? Será mesmo que a pessoa é espiritual? Quem é espiritual não precisa falar que é. Quem é espiritual, ela traz fruto do espírito, caráter. Você vê que a pessoa ela não é leiga nas escrituras sagradas. Ah, Gustavo, mas geralmente a gente não consegue compreender tanto assim as escrituras sagradas. Ora, no mínimo aí a pessoa tem que saber ler as escrituras sagradas. Ler, estudar, saber um contexto. E hoje é muito barato as obras. Ah, Gustavo, eu não tenho dinheiro para comprar obra. Muito bem, tem PDF. Tem PDF no Google. Só você ir lá, digitar lá o nome do livro, colocar PDF e fazer o download. Você lê aquelas obras tranquilamente. Agora, se a gente começar a negligenciar a leitura bíblica, a adoração, ter uma vida em adoração, como que eu posso falar que eu sou espiritual? Como eu posso falar que eu sou cheio de Deus, sendo que minha alma está anêmica? Porque o que dá alimento sólido para nossas almas é a palavra. E onde entra a espiritualidade desses irmãozinhos do dom da revelação? É uma pessoa tão espiritual que não deixa o texto falar com ela e ela carrega tradições e joga em cima do texto. Ela não deixa o texto falar por si só e se abstém de toda essa tradição. Ela adapta o texto segundo a tradição. Aí eu falo para vocês, tem como uma pessoa dessa ser espiritual? Tem como eu acreditar que é Deus usando ela? Tudo bem, há um caso isolado na Bíblia de Deus usando uma jumenta para falar com Balaão. Abriu a boca da jumenta lá, a jumenta vai e fala com Balaão, e o estado de Balaão foi tão crítico que para ele foi um ato normal de uma jumenta falar. Eu, particularmente, sairia correndo. Né? Como assim, a jumenta falando assim? Falando a minha língua. Estranho. Mas e aí, tem como eu acreditar? Aí complica, né? Por isso que eu falo, toma cuidado. Mas eu vou afirmar, Deus usa. Deus usa. Deus fala. Deus mostra.
mas toma cuidado. Como a gente leu aqui, em 1 João, no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo João ele fala para a gente provar todos os espíritos. Olha lá, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Devemos provar, porque de fato há uma onda gigantesca de pessoas usando o nome de Deus em vão. E essas pessoas vão receber o pesar dele. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer, não é porque eu estou fazendo essa afirmação que eu não acredito nos dons espirituais. Eu acredito de uma maneira equilibrada, não de uma maneira com maluquices, meninices. Mas toma cuidado, porque por causa de uma palavra, de uma profecia, pode destruir a sua vida, pode destruir a minha vida e pode destruir a vida de todo mundo. Ok? Fica com Deus. Até um próximo vídeo. Ore, leia, adore toda essa teoria que você venha colocar na prática através da obediência e que o seu conhecimento ele venha a ser um conhecimento não só de letras, de variadas letras, mas que venha a ser um conhecimento experiencial que você venha ter com Deus, para que você de fato venha saber como que é ter um relacionamento imanente com o seu Criador. Até mais.